De segunda a sexta-feira, o programa Cidade na TV dá voz a todos os paranaenses, mostrando a sua cidade como ela é. Eu sou o Anderson Teixeira e te espero às 11 horas da manhã aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. E agora aqui comigo já nos estúdios aqui da Rede Mercosul, Dr. Pedro Leite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Pedro Leite, que é neuropediatra e vai contar para nós um pouquinho, desvendar alguns mistérios, né, sobre a epilepsia e também sobre a questão da convulsão febril. Doutor, muito obrigado por recebê-lo aqui no programa, poder passar aos paranaenses aí um conhecimento, né, que muitas vezes o pessoal confunde, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar tentando esclarecer algumas dúvidas, falar à população paranaense a respeito dessa situação tão comum na infância e até na vida adulta, né? Que são as convulsões, a epilepsia, tentar esclarecer e tirar algumas dúvidas. É isso aí, nós voltamos depois do intervalo, daqui a pouquinho. Voltamos com o programa Cidade na TV, o programa que mostra a cidade como ela é. E eu converso hoje com o neuropediatra Pedro Leite sobre a epilepsia, a convulsão febril. Mas antes de conversar com o doutor, nós vamos ver um vídeo aí, uma matéria feita pela nossa equipe com relação à epilepsia. Confira só. Epilepsia é um sintoma comum. Há vários tipos de doenças que afetam o sistema nervoso central. Essa é uma condição que afeta 1 a cada 100 mil pessoas no mundo. A principal manifestação da epilepsia é a convulsão, causada por um distúrbio nas atividades elétrica e química do cérebro. A ABE, Associação Brasileira de Epilepsia, estabeleceu como padrão epidemiológico a ocorrência de 2 ou mais eventos de convulsões não provocadas, em um intervalo maior que 24 horas para o diagnóstico de epilepsia. Convulsões ou crises convulsivas acontecem frequentemente na prática clínica. Dados americanos estimam a ocorrência de crises convulsivas em cerca de 5% da população. É uma condição muito frequente em todas as idades, especialmente em crianças. Hoje, no programa Cidade na TV, um especialista fala sobre epilepsia e convulsão febril. É isso aí, né, doutor Pedro Leite? Essa questão tem a questão da epilepsia é a doença, né? E a convulsão febril é um sintoma, seria isso? Isso, a gente, como foi mostrado no vídeo muito bem, a epilepsia é uma doença que se caracteriza por 2 crises não provocadas com um intervalo maior do que 24 horas, né? A gente sabe que tem vários casos de convulsões que podem ser ocasionadas por alguma circunstância, como a pessoa que tem um acidente, bate a cabeça e faz uma convulsão pós o traumatismo craniano, ou uma pessoa que se intoxica com uma substância e essa substância vem a desencadear uma convulsão. Então está sendo uma crise provocada, então não preenche o critério diagnóstico. Já a convulsão febril é uma entidade clínica que ocorre apenas na infância, dos 6 meses aos 5, no máximo 6 anos. Então, e tem uma característica benigna, de ser autolimitada. Tem uma grande tendência a desaparecer. Na grande maioria dos casos, o paciente não vai vir a desenvolver a epilepsia porque teve convulsões febris, mesmo tendo tido 1, 2 crises. Essa até era uma dúvida. Eu tenho uma filha que tem 5 anos, há 1 ano e meio atrás ela teve uma convulsão febril, né? E até também que gerou até uma hipotermia, né, dentro desse quadro de convulsão, e era uma preocupação na época, né? Se poderia transcorrer ou continuar durante a vida dela essa questão. Exato, essa é uma preocupação muito grande. É uma coisa muito interessante é que a convulsão é um evento tão difícil para a vida do ser humano, tão preocupante, que em algumas pesquisas a gente reconhece que 95% dos pais pensam que o filho vai morrer durante a crise, quando o filho tem uma crise. Então, por isso é um assunto tão importante da gente esclarecer a população, para a população saber como enfrentar caso venha acontecer. A gente não tem como prever, né? De repente, um parente, uma criança, um alguém adulto. próximo, às vezes, né? Nós
trabalho no Sindimoc e às vezes a gente procura trabalhar isso na questão do transporte coletivo. Às vezes alguém dentro do transporte coletivo ao seu lado ali tem uma convulsão e muitas pessoas não sabem nem como agir, né, doutor? Exato. É muito raro a convulsão causar o óbito. Existe na literatura essa descrição, né? Mas não é uma coisa comum. O que a gente recomenda? Que a crise que passe de 5 minutos de duração, o paciente seja encaminhado a um pronto atendimento para receber uma medicação e sair da crise. O perigo é quando passa de 30 minutos. Então a gente dá esse prazo de 5 minutos. O paciente teve uma crise, você vai deixar ele deitado no chão, não precisa desenrolar a língua, tem uma história de que tem que segurar. Que vai rolar isso a língua, não tem essa necessidade. A gente tem que cuidar para não bater a cabeça, não se machucar, né? E esperar que aquela crise venha a passar, olhar o tempo, né? Porque na hora da convulsão o paciente acaba atingindo áreas do cérebro responsáveis pela respiração, responsável pelo controle esfincteriano, que é da urina, das fezes. Então o paciente pode perder esse controle, né? Então a gente tem que cuidar para ele não se machucar e ver quanto tempo está levando. Passou de 5 minutos, a gente tem mais 25 minutos para chegar num pronto atendimento. Então é um tempo chave, né? 5 minutos de duração. Até as famílias das crianças ou das pessoas que têm epilepsia têm essa informação. É uma orientação dada pelos neurologistas, pelos neuropediatras, né? De que procurem um atendimento caso a crise seja mais prolongada. Se estenda de 5 minutos. Aí é a dica para você que está em casa, se tem um filho, se tem um primo, enfim, um parente, ou conhece alguém, né, que tenha problemas com convulsões, cuidar, né, doutor? Todos ter esse cuidado para que não se machuque ali no momento da convulsão. Às vezes as pessoas ficam querendo abanar, segurar, conter, e tudo isso acaba lesando o paciente, porque ele se machuca, né? Porque ele está com contrações musculares involuntárias. Como foi dito no vídeo, a convulsão febril, a epilepsia, né? A crise convulsiva é uma descarga elétrica cerebral. Pode ser em todo o cérebro ou pode ser apenas em um pedacinho do cérebro. Nós temos crises que o paciente não perde a consciência, apresenta apenas um movimento motor, uma dificuldade na fala, ou às vezes um movimento mastigatório, fica mastigando, às vezes só piscatório. E tem aquela crise mais comum, né, que é a crise generalizada, que o paciente perde a consciência, às vezes tem abalos tônico-clônicos, né? Faz às vezes hiperextensão. Fala, Ziquinho. É contagioso a epilepsia, doutor? Não, de maneira nenhuma. Ela importante. não é uma doença Todo mundo fica com que medo. é causada por um vírus, por uma bactéria que a gente vai pegar entrando em contato. De maneira nenhuma. É até um certo receio, né, de quem vê. Às vezes a pessoa tem uma convulsão na rua, todo mundo, não vamos chegar, não vamos encostar, até por aquela situação. É isso que o Zequinho falou, bem lembrado. Muita gente tem aquele preconceito, né, do que está acontecendo. Será que eu não vou pegar? Porque está babando ajudar, ali, vou me contaminar. Não, a salivação é uma coisa muito comum e essa saliva ela não tem nenhum risco como a minha ou a sua saliva, né? São riscos naturais. Se a pessoa está com resfriado, você pode se contaminar com resfriado, mas só isso. Nada além disso, né? Não vai pegar uma raiva ou alguma outra doença. A própria convulsão ela não é transmissível de maneira nenhuma. É uma doença inerente do cérebro daquela pessoa ou do metabolismo cerebral, né? A gente procura aí tirar todas essas dúvidas, aproveitando que o doutor está aqui, até porque alguns tabus, né? Alguns mitos que a gente escuta há muito tempo. E bem lembrado para o Ziquinho essa questão aí do pessoal ter o receio, né? De se aproximar. Só para deixar ainda nesse bloco para nós entendermos. Então, a epilepsia ela pode trazer várias convulsões. A epilepsia é caracterizada por ter convulsões. Tá. As convulsões fazem o diagnóstico, né? Então o paciente vem e tem uma crise única. Tá. Hoje teve uma convulsão. Você vai investigar, ele vai procurar um médico especialista que vai tirar a história, vai entender como essa crise ocorreu, vai ver quais foram as características físicas que apresentaram, o que o paciente sentiu e com base nisso vai realizar uma investigação para ver se há necessidade de fazer um tratamento de prevenção, uma profilaxia para não vir a ter mais crise. Se o paciente já vem com a história de que teve 2 convulsões, em intervalo maior do que de 24 horas, sem uma causa, Só para nós entender, esse intervalo tem que ser maior do que 24 horas. Exato. Se for dentro das 24 horas, ainda estaria... considerado como uma crise única. Como uma crise única. Uma crise É única. para entender. Então, passou de 24 horas, são 2 eventos. Então, você preenche o critério diagnóstico. É claro, o paciente que tem uma crise muito demorada numa primeira vez, passou de 30 minutos. Obviamente, você fica preocupado que no segundo evento ele tem uma crise demorada dessa maneira e acaba sendo mais propenso ao tratamento profilático, da prevenção.
né? Então aí vão entrar as medicações anticonvulsivantes que vão nos auxiliar nessa terapêutica. Mas é muito importante a gente saber por que isso está acontecendo, né? Então a consulta com o médico vai ter este papel de identificar fatores de risco e chances de ter uma recidiva, de ter um novo evento. Se esses fatores forem identificados, o profissional vai escolher a utilização ou não de uma medicação para prevenção de novos eventos. Entendi. É justamente nessa questão, porque são muito semelhantes, né? Estão falando de convulsão febril e de epilepsia. Então, a epilepsia é a doença que a característica é ter convulsões. Exato. Né? Para deixar bem claro, Isso. essa para o pessoal As de casa. duas entidades têm convulsão, só que na febril são em crianças de 6 meses a 5 anos em vigência de febre. Então, Entendeu? é isso que é justamente isso. Pra E como é uma a gente entidade muito comum, a convulsão febril, praticamente 10% da população infantil em algum momento tem a tendência a desencadear. Dentro da convulsão febril, a gente tem dois tipos, as febris simples e a febril complexa. O caso da sua filha provavelmente foi uma convulsão febril simples, foi um evento único, que deve ter tido uma curta duração, Curta, né? bem curtinho. Menos de 5 minutos, deve ter Bem durado menos, 1 minuto, minuto, alguns segundos, pouquinho. né? E é muito provável que nunca mais venha a ter na vida dela. A complexa já não. Toda febre a criança convulsiona e as crises tendem a ser mais prolongadas. Nesses casos, a gente tem uma tendência a fazer um tratamento profilático para evitar esse estresse da convulsão, né? Porque é difícil para a família pensar que o filho vai morrer na hora da convulsão. Exato. E a gente não É ter uma preocupação muito grande, né? Que Gera uma assusta, né? Do pai e da mãe. desesperador. Mas estou aqui conversando um papo sobre epilepsia e também a convulsão febril com o doutor neuropediatra Pedro Leite. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós continuamos esse nosso bate-papo. E voltamos para todo o Paraná agora, conversando aqui com o doutor Pedro Leite. Vamos falar, nós estamos com algumas dúvidas aqui, né, doutor? A questão de quem dirige, quem tem epilepsia, pode dirigir, não pode? Eu lembro que um tempo atrás algumas pessoas colocavam um LED que ficava piscando no carro, o CONTRAN determinou que retirasse, porque poderia desencadear uma epilepsia. Existe mesmo esse risco, essa possibilidade? Sim, realmente existe. São duas situações, né? O paciente que está iniciando um tratamento, que ainda não tem um controle das crises, por pelo menos 1 ano, não é aconselhável que dirija. Ele tem essa contraindicação, porque ele pode estar pondo a sua vida e a vida do próximo em risco, caso ele venha a ter uma convulsão durante o trajeto que ele está percorrendo. Com relação às luzes, isso é bem verdade. Existe uma situação que o paciente tem uma fotossensibilidade. Então, uma luz que pisca muito rápida pode desencadear a convulsão. Um fato interessante que ocorreu uma vez no Japão, eles têm aqueles desenhos, animes, né, que são desenhos muito flashes, luzes. Entrou uma frequência de luz na televisão e várias crianças convulsionaram por causa do desenho. Nossa. Então, é uma coisa rara de acontecer, mas e durante o exame do eletroencefalograma, a gente solicita que faça fotoestimulação. O paciente vai ter uma luzinha piscando para ver se ele tem essa sensibilidade ou não. A gente faz essa investigação. Isso no caso mais avançado. O Ziquinho tinha uma pergunta, Ziquinho, vai lá. Então, doutor, com licença, seria interessante a pessoa que tem epilepsia, de repente, não um crachazão desse tamanho, mas algo que identifique que ele tem esse problema, doutor? Com certeza, Zico. Principalmente se a pessoa tem uma epilepsia que não tem um controle. Existem alguns casos que o paciente faz o tratamento, mas infelizmente a gente não consegue atingir um controle absoluto das crises. Então a gente tenta diminuir ao máximo as convulsões com a dose de remédio que não gera efeitos colaterais ao paciente. Nesses casos em que ele ainda apresenta algumas crises, é muito importante que quando ele pega um transporte público, quando ele vai ao trabalho, ele leve algum documento que sirva para identificá-lo, caso ele venha a ter uma crise. E só mais uma pergunta, doutor. O paciente está tomando a medicação, sumiu os sintomas. Ele pode interromper assim no ato? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Por que que não? Porque primeiro a suspensão do remédio pode causar convulsão. Porque você imagina o remédio, está agindo lá no cérebro, né? Então o cérebro passa a necessitar daquela medicação para não ter convulsão. Quando o paciente passar 2 anos sem convulsão e os exames forem normais,
o médico está autorizado a iniciar uma suspensão gradativa da medicação. E isso é um grande mal nosso, né, do brasileiro, infelizmente, né, doutor? Melhorou um pouquinho, vai lá, corta, suspende o remédio, ou já começa a esquecer de tomar na hora Sumiu certa. o sintoma, parou. Sumiu o sintoma, parou de doer, é aquela história, para de tomar o remédio. Isso é um problema muito sério, né? Álcool, nem pensar. De jeito nenhum. O tratamento para epilepsia, infelizmente, é um tratamento prolongado. O ideal seria que fosse tomar uma dose do remédio e já tivesse curado, mas a gente ainda não tem esse poder, a gente não teve esse alcance. Hoje nós conseguimos controlar as convulsões e curar muitos casos. No entanto, o tempo mínimo de tratamento para a epilepsia são 2 anos sem crise. Passou 2 anos sem crise, tem o eletroencefalograma normal, o paciente está tendo uma boa evolução, nós estamos autorizados a fazer uma suspensão gradativa da medicação para que o paciente volte a ter uma vida sem o remédio, né? Mas, infelizmente, algumas doenças se cronificam, como tantas outras, né? E, às vezes, o paciente precisa fazer o tratamento por um tempo mais prolongado. Mas tem cura então, porque a gente ouve muito falar, isso não tem cura mais, vai ter que conviver o resto da vida. Tem cura então? Sim, tem cura. Tudo depende de qual tipo de epilepsia. A gente não entrou nesses detalhes porque são detalhes mais técnicos, né? Sim. Mas se o paciente tem determinados tipos, eles têm uma grande chance de se curar, de nunca mais vir a ter com o tratamento. Ou ter controlado ali certinho. Quando não tem cura, pelo menos de conseguir um controle. Existem hoje várias opções medicamentosas, existem opções cirúrgicas, existem estimuladores que a gente pode pôr no cérebro para auxiliar o paciente a não vir a ter a convulsão, porque a epilepsia é uma descarga elétrica cerebral, né? Então a gente tem várias estratégias. Sempre a gente vai do mais simples para o mais sofisticado, né? Quando o paciente tem uma epilepsia refratária, a gente precisa estudar o caso para ver se tem uma indicação cirúrgica ou tem a indicação de usar um estimulador vagal, que são ferramentas que hoje a medicina mais moderna tem para tentar ter um controle dessas crises. E nada de preconceito, então. De jeito nenhum. E uma pergunta, doutor, com relação ainda à questão da convulsão febril. Tem a preocupação com relação a uma determinada temperatura na febre, 37, 38, não é só acima dos 40, 41, como que seria isso? Essa é uma pergunta muito importante. A gente tem que saber que a febre, ela se caracteriza quando a temperatura passa de 37,8. Né? Então 38 é febre. Na convulsão febril a gente é um pouquinho mais rigoroso. Passou de 37,5, a gente já recomenda que use o antitérmico para evitar que faça uma elevação muito rápida. É um pouco controverso se a convulsão vem do aumento rápido da temperatura ou do quadro infeccioso por trás que está desencadeando a febre. Né? Esse é um assunto tanto quanto controverso. A febre, ela não apareceu, né? Alguma coisa está causando aquela febre na criança. A febre, ela é apenas um sintoma, né? Que está ali em função de um quadro infeccioso, muito provavelmente. Algumas inflamações também podem causar febre, mas na criança, a grande maioria das vezes, são decorrentes de quadros infecciosos, né? Então, quando a criança já tem... Criança que não tem convulsão febril, a gente fica em paz, porque a febre é um mecanismo de defesa do organismo, né? Então, o organismo gera a febre para que ele responda com mais rapidez, com mais agilidade, que os mecanismos autoimunes de controle das doenças, das infecções, atuem em toda a sua potencialidade. É óbvio que a criança que tem essa predisposição a ter a convulsão febril, nós acabamos sendo um pouco mais rigorosos no controle da temperatura. Entendi, doutor. Doutor, uma dica para o pessoal que está em casa, observar os filhos, o que o senhor poderia falar aí para o pai e para a mãe com relação à epilepsia e à convulsão febril? Bom, não se preocupem, né? Se o seu filho não teve uma crise, não tem por que ter esse tipo de preocupação. A nossa vida tem que ser o mais saudável possível na relação com os nossos filhos, na alimentação, na atividade física, para a criança se desenvolver de uma maneira plena, né? Se porventura ela venha a ter uma convulsão, por uma fatalidade, o senhor vai procurar uma ajuda de um profissional habilitado para lhe auxiliar em quais os caminhos seguir. Caso contrário, viva a vida de uma maneira feliz. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Bem legal, tanto que tirou muitas dúvidas dos nossos telespectadores aí que acompanham o programa Cidade na TV. Muito obrigado. O prazer foi meu, estou à disposição, espero que todos fiquem em paz. Muito obrigado, doutor.
Rede Mercosul, a sua Record News no Paraná.